A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazermos aqui a penúltima lição do nosso trimestre de jovem. Hoje nós vamos estudar sobre a liderança de Paulo, o Saulo de Tarso, E hoje é uma lição de um homem que foi tremendamente usado por Deus, O nosso texto principal diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, falando de Paulo, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Está em Atos 9,15. Após a sua conversão, Saulo foi para a casa de Ananias, Não, casa de Ananias, não, a casa de um escolhido por Deus, Tem que ver aqui, deixa eu ver aqui, para a gente não ficar aqui. Ananias foi visitado por Jesus, Jesus foi lá e falou para ele, que ele estava na rua direita. Vamos ver aqui. Aqui, 9, 11 e 12. Esteve 3 dias sem comer e nem bebeu. Aquele jejum de 3 dias que Saulo fez, Ficou cego, foi levado por outras pessoas. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Aí Jesus fala para ele: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Então ele foi numa rua, chamada direita, na casa de Judas, Um homem que estava lá hospedando Paulo numa circunstância bem difícil, Ele estava cego e tinha ido lá para perseguir os cristãos, prender e trazer de volta para Jerusalém. Ok? Então nós vamos estudar uma lição muito importante, já no finalzinho do trimestre, e também aquele pedido de fé. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você já é inscrito, deixa aí o seu like, o seu comentário de onde você é, vai nos ajudando aí também, assistindo os anúncios, as propagandas, porque isso, sendo o nosso canal monetizado, você ajuda a gente na monetização, tá bom? Bem, vamos ver aqui um resumo da vida de Paulo. Primeiramente, Paulo ele é nascido em Tarso, capital da Cilícia, ok? Está lá em 22:3 de Atos. E ele também era fariseu, entendeu? Tinha saduceu, fariseu, escriba, os escritores que escreviam, Então, mas ele era fariseu. Jesus chamou um fariseu também, Chamou pescador, cobrador de imposto, mas também diversificou, chamou um fariseu. Também ele era cidadão romano, ok? Fazedor de tenda, sua profissão. A igreja tudo sendo fundada por ele, começando, não tinha condições financeiras, Mas ele, juntamente com Áquila, Priscila e a sua equipe, eles fabricavam tenda para sobreviver. Também ele foi aluno de Gamaliel, um grande mestre da sua época, entendeu? Guardava a lei. O encontro com Jesus mudou a sua vida na estrada de Damasco, certo? Foi batizado, está lá em Atos 9:18, e suas últimas palavras estão em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, entendeu? Então o apóstolo Paulo, depois de Jesus, ele é considerado, Ele é considerado o maior líder do Novo Testamento. Lógico que os outros apóstolos também funcionaram, mas o apóstolo Paulo, ele, pelas epístolas também que ele escreveu, pela sua dedicação, foi um homem muito dedicado. Ele se doou, Ele se deu, ele se esvaziou de tudo e só se encheu de Jesus. Quem mandava na vida dele era Jesus, mais ninguém, entendeu? Bem, o caráter ministerial de Paulo. Bem, o início de tudo. A conversão de Paulo
ocorreu assim de uma forma sobrenatural. Ninguém vai ser salvo igual Saulo foi, né? Pode até se repetir, mas aqui foi um caso inédito, né? Foi uma coisa sobrenatural ali na estrada de Damasco. Damasco você vê ali em Atos 9, de 1 a 18. Então, ali ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Aquele que ele perseguia, por amor apareceu a ele, né? E salvou ele. E ele aceitou. Quando ele caiu por terra, ele já saiu já perguntando: quem és tu, Senhor? Quírio, no grego é Quírio, já reconhecendo Jesus como Senhor, né? Tem gente que leva muito tempo para entender isso. Ele entendeu logo. E era o inimigo número 1 de Jesus. Ele queria acabar com o cristianismo. Mas tudo isso na ignorância, pensando que estava agradando a Deus, né? Tem muita gente fazendo besteira por aí, pensando que está agradando a Deus, né? Mas que precisa, como Saulo de Tarso, ter um encontro com Cristo, certo? Bem, ele agiu com muita sabedoria, dedicou tempo, né, para se preparar. Ele 3 anos na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprendeu com Pedro também, né? Ele era novo na fé, ele era cascudo na lei, mas na nova dispensação ele estava, né, fora. Mas com a sua dedicação ele se tornou um dos maiores intérpretes, né, da escatologia, né, da salvação. Foi uma bênção. Ele se dedicou mesmo e recebeu direto de Jesus, né? Em Atos 9, 20, vemos Saulo pregando aos judeus, né? E os judeus, se revoltaram. Esse cara há pouco tempo estava perseguindo, agora está pregando aquilo que ele perseguia, queriam até matá-lo, né? Ele teve que sair dentro de um cesto, julgado pelo muro, que a cidade era murada, né? Para não morrer. E ele foi um homem que tudo que as pessoas queriam, o inimigo dele, era matar ele, só isso. Tudo que eles queriam era acabar com a vida de Paulo. Ele pregava mesmo sem medo. Então a liderança de Paulo, ela começa com um contato direto com Jesus, direto. Então, e foi Jesus que fez com que ele compreendesse as Escrituras. Deus deu revelações profundas a ele que não deu a nenhum outro. É só você ler como que ele, né, explica a teologia do pecado, né, da humanidade, do ser humano, né? Como que ele explica a doutrina da salvação. É uma coisa tremenda. Cristologia, teologia, tudo. Ele foi tremendo. Deus revelou mesmo ele no profundo. E ele se explica tudo isso nas suas epístolas, entendeu? Mas ele também, como todo, teve seu treinamento, né? Depois de sua conversão e do entendimento que ele teve a respeito de Jesus, né, como filho de Deus, né? Muita gente tinha Jesus e tem até hoje como um bom mestre, um bom psicólogo, uma boa pessoa, uma pessoa paciente e tal, mas não sabe levar em conta que ele é o Filho de Deus, ele é divino, né? Ele é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho, que morreu pelos nossos pecados, hoje está à direita de Deus, né? Muita gente essa parte não entende. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, entendeu? Então, muita gente não dá lugar ao Espírito Santo para receber essa revelação da divindade de Jesus, entendeu? Então, logo depois dessa situação, né, dele passar alguns dias com os discípulos em Damasco, ele passou a pregar a respeito de Jesus. E com a base bíblica ele já tinha, que era a lei. Ele só faltava agora o Espírito Santo, né, começar a revelar a interpretação correta da lei, né? E ele recebeu o arrebatamento, tudo isso foi revelação direta de Jesus, entendeu? Mas as pessoas ficavam surpresas com ele. Mas não é esse que perseguiu os crentes em Jerusalém e veio para cá com carta para prendê-los, né? Então as pessoas ficavam atônicas. Como é que pode, né? E que aí queriam matá-lo também. Mas ele foi, né, salvo,
os irmãos que entendiam que ele era realmente crente, botaram ele dentro de um cesto, jogaram pelo muro e ele conseguiu fugir, né? Então, outra coisa que quando se fala que ele passou 3 anos na Arábia, isso ensina, né, que ele não deve ter saído logo pregando. Ele primeiro se preparou, e o preparo dele foi direto com Deus. Então Paulo, após a sua conversão, ele ficou um período no anonimato, né? O líder, antes de experimentar a aceitação, o reconhecimento do seu trabalho, é provado, forjado pelo anonimato e sofre a solidão até a rejeição. Então o mal de muita gente, a pessoa aceita Jesus hoje, aí já tem Deus dá um dom a ele já acha que é o cara, entendeu? Já não quer mais ficar por baixo. Eu não entendo bem esse negócio de ficar por baixo que eles falam aí, não. Acho que nós somos um servo de Deus e quem dá os dons é Deus. E se você tem chamada, ninguém impede. É só você se dedicar. Que Deus mesmo que faz a obra e abre porta. Muitas vezes a pessoa se apressa. Não é o tempo ainda das pessoas, né? Uma das maiores dificuldades que obreiros chamados por Deus é o desejo de poder, né? Quer ser logo o chefe, não quer submeter a ninguém. Todo ser humano ele tem um período de submissão a outras pessoas, entendeu? Todo ser humano ele vai ter um período de submissão e depois de alcançar a posição que Deus quer, ele tem que ser submisso. A pessoa fala que o apóstolo Paulo, você é igual ao apóstolo Paulo, não vou dar satisfação a ninguém. Aonde tem isso na Bíblia, que Paulo não dava satisfação a ninguém? Ele foi membro da igreja ali da, deixa eu ver aqui o nome dela, capítulo 13, de Antioquia. Ele foi membro da igreja de Antioquia. Saulo, a igreja de Jerusalém, quando soube, né, que a igreja de Antioquia estava crescendo, a igreja de gentios, mandou Barnabé lá, ele viu a graça de Deus, ficou muito feliz e foi lá em Tarso buscar Saulo. E eles ficaram ali o ano todo ensinando com outros mestres e profetas que tinham lá na igreja, ensinando a palavra de Deus. Não era só Saulo e Barnabé que ensinava, tinha outros que Deus levantou, né? Então, eles se alegravam com outros, né? Então, Saulo, ele saiu para a obra missionária e depois dele terminar, ele voltava a Antioquia e ali ele prestava conta. Saía e voltava. Lê o livro de Atos que você vai ver que Saulo não era um desordenado, ele tinha uma igreja, entendeu? E ele prestava conta. Lê direitinho. Quando ele voltava da igreja das viagens missionárias, para onde ele ia? Ele ia para a igreja de Antioquia, entendeu? Então Paulo não era o que falam por aí. Você é igual ao Paulo, não vou dar satisfação a ninguém. Totalmente enganado. Não entra nessa não, isso é furada, hein? Isso é furada, seja submisso, tem uma igreja, pertença a uma igreja. Está em dúvida, Deus vai te mostrar a igreja que você deve ficar. Mas você tem que ter alguém que tem autoridade sobre você, entendeu? Vamos lá, o princípio da autoridade, aspecto importante, aprendemos pelo exemplo de Paulo a respeito pelas autoridades, pois não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança, né? Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado antes de exercer autoridade. Ele teve de submeter a uma autoridade. Antes de você ser autoridade, você tem que se submeter a uma autoridade. Você não pode se autoconsagrar. Você vê na Bíblia, você sempre é consagrado por alguém. Você sempre tem uma igreja, né? Apartai-vos Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Olha só, né? Então, servindo eles ao Senhor, jejuando, né? Disse o Espírito: apartai-vos Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os obreiros impuseram as mãos sobre ele, assumindo a responsabilidade. Quando se impõe as mãos para alguém, obreiro está assumindo a responsabilidade sobre essa pessoa. Então Paulo ele se ajoelhou ali humildemente com Barnabé,
recebeu a imposição de mão dos membros da igreja, né? E foi despedido, né? Ele foi, fez a obra missionária, voltou, deu satisfação, ficou um tempo na igreja de Antioquia ensinando, e depois foi enviado de novo, depois voltou, depois foi a Jerusalém. Quando chegou lá no concílio do capítulo 15 de Atos, em Jerusalém, ele pegou os decretos dados pelos apóstolos Pedro, Tiago, os anciãos, e levou para a igreja, e a igreja se alegrou. Então, esse negócio de dizer que Paulo, você é igual a Paulo, se você for igual a Paulo, vai ser bênção. Não do jeito que você está pensando, mas do jeito que é. Paulo era submisso às autoridades. Lê o capítulo 13 de Romanos, né? Não ser só submisso às autoridades eclesiásticas, né? Dos que estão andando na presença de Deus, lógico, e mais também às autoridades civis. Ele era submisso, certo? Ele entendia, inspirado pelo Espírito Santo, que não tem autoridade que não seja permitida por Deus, entendeu? Então, o princípio da autoridade é a subordinação. Se você não for um bom subordinado, você não vai ser um bom líder, entendeu? Se você é um revoltado com liderança, como é que você vai ser líder? Não tem como, entendeu? Aprenda a ser submisso, que Deus vai colocar debaixo da sua liderança pessoas submissas. Quando o líder tem muito insubmisso, já é um sinal latente de que ele era um insubmisso também. Agora, sempre vai ter um traidor. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que o bem e o mal estão aí, né? Sempre vai ter um traidor, sempre vai ter um ingrato, sempre vai ter um desertor, sempre vai existir isso. Isso aí, infelizmente, né? Enquanto a gente estiver nessa vida, somos sujeitos a isso, mas a gente deve, como líder, se portar com sabedoria para aqueles que estão de fora e com aqueles também pelo qual nós lideramos, né? Número 2 aqui, a liderança de Paulo é uma liderança íntegra, né? Íntegro significa o quê? O que significa íntegro? Íntegro significa inteiro, completo, né? Não perfeito. Às vezes a palavra perfeito na Bíblia significa maduro, maturidade. Não perfeito no sentido divino. Perfeito só Deus, certo? Então, Paulo se manteve íntegro, mesmo enfrentando oposição. Quando está tudo bem, talvez não seja muito difícil, né? Mas enfrentando oposição, a gente pode deixar de ser íntegro como? Usando as mesmas armas do inimigo. Aí você não é íntegro. Você não pode usar a mesma arma que o inimigo usa contra você usar contra ele, senão tu fica igual. Entendeu? A gente tem que estar na presença de Deus, certo? Então, Paulo, ele foi rejeitado. Lê a segunda epístola de Coríntios. Como ele foi rejeitado. Como muitos não aceitavam ele como um apóstolo. Muitos não aceitavam ele como um homem de Deus. Achavam que ele era um aproveitador, mentiroso. Mas ele nunca desistiu por causa das críticas. Tem gente que é igual a casquinha de ovo, quebra à toa. A primeira crítica ele desiste. Não tem que ter chamada de Deus. E a gente é chamado não só para fazer a obra, sofre também. Se alguém te calunia, o cara desiste. Se encontra oposição, desiste. Não tem, é chamado? Acho que não. Entendeu? Então, uma liderança conduzida por Deus. Paulo era orientado por Deus. Ele queria ir para um lugar, o Espírito de Jesus não permitiu, ficou na dele. Foi para outro, o Espírito Santo não permitiu, ficou na dele. Por quê? Porque ele era um cara muito dinâmico. Ele não aguentava ficar parado. Ele tinha que cumprir o propósito de Deus na vida dele. Mas, porém, apesar de todo o seu dinamismo, né, toda a sua versatilidade, seu dinamismo, né, ele também era submisso à voz de Deus. Tem gente que é ativista, não quer nem saber se é de Deus ou não, ele quer fazer. Paulo não era ativista. Ele queria fazer se fosse a vontade de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Deus não quer, então eu não vou fazer, eu vou esperar. Aí, como ele era muito versátil, vou para cá então. Deus falou, também não. Aí ele ficou na dele. Quando ele orou à noite, Deus deu uma visão a ele, né? Que chegava alguém de algum lugar da Macedônia e falava, passa a Macedônia e ajuda. Então ele concluiu nessa visão com a sua equipe,
que Deus chamava ele para Macedônia. Então, a pessoa não pode ser um ativista que não ouça a voz de Deus. Eu quero fazer, mas tem que fazer na direção de Deus. Por quê? Porque a obra é de Deus, não é nossa. Então, eu tenho que fazer a obra de Deus aonde Deus quer. Então, Paulo foi para uma furada, humanamente falando, porque logo ele expulsou um demônio, e aquele demônio dava um lucro tremendo aos senhores que tinham aquela escrava, que pegava aquele espírito de adivinhação. Paulo expulsou, acabou o lucro. E aí arrumaram aquela confusão toda, caluniaram ele, prenderam, bateram, mas o que Deus fez lá na cadeia? Fez um grande milagre e salvou a família do carcereiro juntamente com ele. Entendeu? Então, essa é a situação de um homem que entende a vontade de Deus. Entendeu? E ele também não era só uma liderança íntegra e conduzida por Deus, guiada pelo Espírito Santo, mas também é uma liderança confiável, entendeu? Ele tinha muito respeito pelos seus liderados, entendeu? Eles tinham Paulo como um pai, uma confiança nele tremenda. O líder deve ser alguém em que as pessoas confiem. Quando o líder começa a ter atitude de desconfiança, ele perde a integridade. Ninguém vai querer seguir uma pessoa que você não pode confiar nele. Se alguém vai seguir você para fazer a obra, é porque ele tem confiança em você. Então a gente deve tomar muito cuidado para tomar decisões que não venham decepcionar as pessoas, hoje em dia está uma doença, cara. O líder fala, não cumpre, compra, não paga, e ele vai criando um monte de situações que as pessoas vão desconfiando e não segue, entendeu? Então a gente deve tomar muito cuidado. E fora as calúnias, as mentiras, que as pessoas gostam de se justificar com as suas derrotas. Então, às vezes um liderado, quer culpar o seu líder de alguma coisa. É ele que é o culpado, mas ele não quer assumir a culpa. Isso aí também é um outro problema que o líder enfrenta, entendeu? Injustiça. Muitas vezes o líder é injustiçado também, A culpa não é do líder, mas ele bota a culpa no líder, Muitas vezes o líder promete uma coisa baseado no que o liderado prometeu. Aí o líder não cumpre porque o liderado não cumpriu a parte dele, mas aí ele não quer assumir a parte errada dele, acha que foi só o líder que errou. Isso também acontece muito. A gente deve tomar muito cuidado nessa parte com quem a gente faz aliança. Entendeu? Que tem gente que, às vezes a gente, na nossa humanidade, no nosso desejo de ver a obra crescer, a gente faz aliança com pessoas indevidas. Entendeu? Isso aí é um problema, traz um problema muito sério na ponta, certo? Paulo era um homem de confiança. Até na sua viagem, quando ele foi preso, o centurião que comandava a viagem no navio deu até uma liberdade a ele para visitar amigo, parente, Quer dizer, Paulo era uma pessoa que inspirava confiança nas pessoas. Entendeu? O negócio é esse, alguém olhar para você, você inspira aquela pessoa confiança. O próprio Deus trabalha nessa parte. Bem, vamos para o final aqui. O aspecto prático da liderança de Paulo. Paulo conhecia suas limitações. Se um líder pensa que ele é absoluto, que ele é ilimitado, ele já errou o alvo. Todos nós precisamos de um dos outros. O líder precisa do seu liderado, entendeu? Um dos fatores que fizeram um líder bem sucedido, foi a sua capacidade de reconhecer as suas próprias limitações. Não é fraqueza. Eu tenho que saber até onde eu posso ir. Eu tenho que saber que eu preciso. A igreja é um corpo. O pé precisa da mão. Não adianta a mão se gloriar. Sem o pé, como é que a mão não vai? Qual a utilidade? Então o pé precisa da mão, a mão precisa do pé, a boca precisa do nariz, o nariz precisa dos olhos, o ouvido precisa do coração. Então um precisa do outro, um não vive sem o outro. Um precisa do outro, por quê? Porque a mão não faz tudo. Você vai andar com a mão no chão? Não. Você vai pegar as coisas com o pé?
Quem nasceu sem os braços, infelizmente, os pés, ele vai criando essa habilidade de saber usar o pé no lugar da mão. Mas eu estou falando de regra, entendeu? A mão, ela não faz o trabalho do pé, então a mão precisa do pé. O pé não faz o trabalho da mão, então a mão precisa do pé. O pé precisa da mão. Então eu não faço tudo. Eu sou um pastor, lidero uma igreja, né? Mas eu não faço tudo, sozinho eu não sou nada, eu preciso de pessoas do meu lado. Jesus teve necessidade de colocar 12 homens do seu lado e mais 70 discípulos para fazer a obra. Então, isso aí a gente aprende com o nosso mestre, que tinha uma capacidade de fazer tudo sozinho, mas não fez. E além disso, além de ele não fazer tudo sozinho, ele treinou as pessoas pelo seu exemplo, pelo seu poder. Então o líder, ele precisa de colocar pessoas do lado dele, não só para ajudar ele, mas para treinar as pessoas a fazer, porque nós preparamos outros líderes, a geração passa, né? O líder que não pensa em preparar líder para dar seguimento à obra, ele já errou o alvo, ele vai ficar velho, vai morrer, e acabou, e outros têm que dar continuidade. O nosso amigo Moisés preparou quem? Preparou Josué. Josué preparou quem? Ninguém. Olha a confusão do livro de Juízes. Olha a diferença do livro de Josué quando Moisés preparou uma pessoa para dar continuidade à obra. E olha o livro de Juízes, que confusão era, porque Josué não preparou uma pessoa para dar continuidade. Está entendendo? Então, isso aí pesa também. A gente não prepara líderes só para ser submisso, para fazer o que eu quero. Nós preparamos líderes para dar continuidade à obra. E às vezes Deus está preparando você para dar continuidade a uma outra obra. Pode ser em outro lugar, em outro estado, outra cidade, outro bairro, ou pode ser em outro país, né? A gente tem que ser sensível à voz de Deus, sensível, né? Então Paulo estava disposto também a reconhecer as suas limitações. E olha só que detalhe importante, nós reconhecemos as nossas limitações e reconhecemos o valor das pessoas. Nós não somos bajuladores que criam uma panelinha na igreja para ficar só bajulando meia dúzia e desprezar o resto. Não, nós valorizamos quem tem valor, não é quem eu quero, né? E tem lugares que tem aquele grupinho que, fazendo ou não, é o xodó. E quem faz mesmo nem existe. Isso é um pecado dentro da igreja que precisa acabar. Deus não chamou a gente para panela, nós chamou a gente para vaso, e vaso de barro. Panela de ferro não quebra, panela de alumínio não quebra, amassa, mas não quebra. O que quebra é vaso de barro. E aí Deus faz de novo. Entendeu? Paulo estava disposto a se sacrificar. Onde não tem sacrifício, nada anda. Se a pessoa se acomoda, não se esforça, não batalha naquilo que foi colocado na mão dele, ele se acomoda, já era. Porque hoje em dia não, sempre, né? As pessoas não querem sair da zona de conforto. A zona de conforto, ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém quer se sacrificar. Entendeu? Ninguém quer perder a hora do almoço, a hora da janta. Ninguém quer perder a hora de dormir. Ninguém quer fazer sacrifício nenhum. Tem que ser tudo tabelado. E às vezes não é assim que funciona para quem está liderando uma igreja, né? Então, a semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios, né? Em favor dos seus próprios liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado a favor da igreja de Cristo. Está escrito lá em 1 Coríntios 9,14, 1 Timóteo 5,18, mas decidiu não ser pesado às igrejas. Ele colocou isso em 2 Coríntios 11,8. Trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário, está lá em Atos 20, 36, 35. Então o apóstolo Paulo, ele nunca conseguiu receber um centavo da igreja de Coríntios. Ele mesmo disse, despojou outras igrejas para não ser pesado a igreja de Corinto. Ele não explica por quê. Nunca quis receber nada da igreja de Corinto. Ele preferia trabalhar. Em Corinto, não. Entendeu?
Ele nunca disse por quê, mas ele mesmo diz: eu despojei outras igrejas, mas vocês não. Certo? Quando ele se tratava de Corinto, ele trabalhava com as próprias mãos, certo? Para se sustentar. Ok? Então o obreiro é assim, se não tem, ele tem a obra já determinada por Deus para fazer, não tem quem o sustente, né? Então, ainda mais ele era o fundador, as igrejas estavam começando, né? Não é hoje, as igrejas já estão prontas. Bem diferente o tempo de hoje, né? Bem, Paulo tinha responsabilidade, que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, ele se gastou pela igreja, entendeu? Mas ele não desanimou quando ele não era reconhecido. Tinha pessoas que, quanto mais ele amava, menos amado ele era. Mas isso não deixou que ele desistisse. Ele tinha um compromisso, entendeu? Tem pessoas que ele só se sente bem se ele ficar recebendo tapinha nas costas, beijinho na testa, aí tudo bem. Então ele quer ser, mesmo que seja no fingimento, ele tem que ser amado, entendeu? Então, muitas vezes, gente, a gente faz a obra de Deus e não é reconhecido pelo que a gente faz. Mas a gente não trabalha para o homem ver, nós trabalhamos para Jesus. Jesus ele veio com um compromisso para a terra, com o Pai. Independente do pensamento humano a respeito dele, ele tinha em mente: eu vim cumprir o mandamento do meu Pai. Mesma coisa somos nós sou chamado, eu tenho que ler a Bíblia, estudar a Bíblia e fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração para fazer. Eu não posso ficar, guiando a minha chamada no horizontal, pelo que as pessoas acham. O que você acha? Quantos líderes perguntam: vocês estão gostando de mim? Isso aí é humanismo, gente. Eu tenho que ter consciência da minha chamada, ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Agora, eu não vou ter uma receptividade geral, eu não vou agradar a todo mundo. Se você pensa em ser líder e agradar a todo mundo, desiste, porque você não vai agradar a todo mundo. Jesus não agradou a todo mundo, Deus hoje não agrada a todo mundo. A gente tem que fazer o que é certo, com amor, com dedicação, se gastar, se esforçar, mas não pense que você vai agradar a todo mundo. Tenha responsabilidade, tenha compromisso com Deus de fazer o que Ele quer. Agora, se alguém gostar ou não, problema, tenha consciência limpa, você está fazendo a coisa certa, no lugar certo, mas não agrada a todo, isso aí faz parte. Tem pessoas que estão fazendo a coisa certa e talvez não te agrade também. Mas vamos parar de fazer porque a gente não agrada 100%? Meu querido, isso aí não funciona, tá bom? Então, tenha consciência que você está igual Paulo, não agrada todo mundo, era rejeitado por alguns lá em Coríntio, em outros lugares, era perseguido, a igreja não aceitava, mas ele sabia que ele estava fazendo o que Deus queria, entendeu? Gostem ou deixem de gostar, eu estou fazendo a vontade de Deus, tá bom? Então, a resposta dada essa pergunta é isso: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Paulo declara devedor e se propõe a pagar a sua dívida, anunciando o Evangelho. A dívida de pecado, Jesus já pagou. Não vai entrar nessa não, pelo amor de Deus. A dívida de pecado, Jesus já pagou. Nós não temos que pagar dívida nenhuma de pecado. Agora, nós temos uma dívida, que é anunciar o Evangelho. Essa dívida nós temos. Você que é crente, é salvo, você tem uma dívida com o povo que está em volta de você. Qual? Anunciar o Evangelho. Essa dívida permanece até a volta de Jesus, tá bom? Então Deus te abençoe e vamos para a próxima lição, a última, tá bom? Deus te abençoe, estamos juntos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Assistir os nossos anúncios, as nossas propagandas aí, porque isso ajuda o nosso canal, que é monetizado, tá bem? Um abraço, um beijo no coração.